HTML, o que é isso? Nesse vídeo eu vou te falar sobre o que é HTML e como identificar no HTML o que é ID, o que é classe, o que é nome do elemento. Então tu vai ter um código no site e vai conseguir identificar cada ponto desse dentro de um site. Normalmente existem dois motivos para você querer aprender isso. O primeiro é para usar o CSS, que é a parte de visual, então é cor, borda, formato da borda, espessura da borda, cor de fundo, formato de fonte, nome da fonte, enfim, tudo que é parte visual e estética é CSS. O segundo grupo é o pessoal que é gestor de tráfego. Então, se você é gestor de tráfego e quer implementar lá dentro do GTM acionamentos de variáveis que é de HTML, por exemplo, acionamento com a classe, com o ID, com o nome do elemento, tu vai identificar dentro do site para poder implementar lá dentro do GTM. E provavelmente você veio aqui assistir esse vídeo justamente para isso, que eu já indiquei em outros vídeos, esse vídeo aqui para você entender como é que funciona melhor o HTML. Como eu disse, existem três coisas que está dentro de um elemento em HTML: ID, classe e o nome do elemento. Bora primeiro para o ID. O que é o ID? É uma identificação única do elemento. Por boa prática, você não pode colocar o mesmo ID, por exemplo, botão 01. Você não pode usar o botão 01 em outros botões, porque é uma identificação única. A informação que tem que estar no ID é único para cada elemento. Agora tem o segundo, que é a classe. A classe é como se fosse um conjunto. Lembra lá na escola? A gente tem um conjunto, um monte de lápis. É um conjunto. Conjunto de panela. Vem a frigideira, vem um caldeirão, enfim, vem tudo que é de panela, é um conjunto. São coisas semelhantes que estão dentro do mesmo local. Isso se chama classe. Então, toda vez que eu tenho vários títulos, né, dentro do site, o site é dividido por algumas seções. Aí tem a seção que é a seção de o header, que tem lá uma chamada bem forte, uma chamada para ação, uma promessa forte lá em cima e tá com um cabeçalho. Aí esse cabeçalho tá em um formato, ele tá com um tamanho de fonte, com um peso da fonte, todo negrito, por exemplo. E aí você coloca uma classe para identificar isso e fazer as alterações de CSS. Você consegue pegar essa classe, digamos que seja o nome da classe título 123. Esse é o nome da classe. E aí eu pego class igual título 123. E aí eu vou fazer o seguinte: toda vez que eu criar uma nova seção, a seção vai ter um título, um subtítulo e o conteúdo da seção. Então, em todos os títulos, quando eu for criar, eu vou colocar o nome da mesma classe. Por quê? Quando for lá em CSS, eu vou mudar a cor dessa classe título 123 e todos os títulos que tem o nome dessa classe dentro do meu site vai mudar a cor. Ele vai mudar a fonte, tamanho da fonte, formato da fonte, enfim, tudo isso porque está no conjunto. Eu criei um conjunto título. Eu posso criar um conjunto imagens, eu posso criar um conjunto botões, eu posso criar um conjunto inputs, por exemplo. Então tudo isso vai estar contido em uma classe que, quando eu alterar uma coisa só, eu consigo alterar tudo, porque eu peguei pelo nome da classe e alterei cor. E como é que isso se encaixa na nossa situação que é gestor de tráfego? Digamos que na tua página existem vários botões. Aí tem o ID do botão 1 é botão 01. ID do botão 2 é botão 02. E o ID do botão 3, botão 03. Imagina só quando tu for lá no GTM para fazer o acionamento em cada botão. Fica difícil, porque tu vai ter que criar 3 variáveis para fazer o acionamento delas. O que é que você pode fazer? Ao invés de fazer o acionamento por identificação ou por nome, porque o nome também pode ser diferente de cada botão. Por exemplo, quero agora, ou então quero comprar e não tenho dúvidas. E o terceiro botão é não quero perder essa oportunidade. Cada um tem um nome.
Se lembra lá qual é o terceiro elemento? É o nome. Então, o nome do elemento, o nome do botão é diferente. O valor dele. Então, o que acontece? Eu posso criar uma classe botão e fazer o acionamento, fazer com que a variável seja, que o acionador seja acionado por uma variável de classe. E todo site onde tiver um elemento com a classe igual ao botão, ele vai ser acionado. Então, eu não vou precisar mais trabalhar com o ID, fazer clique por clique no ID. Eu posso usar a classe para identificar ele e todos os botões vai trabalhar perfeitamente. Eu vou agora mostrar na prática como identificar dentro do site cada elemento desse e como é que você identifica o nome, o ID e a classe dele. Aqui no nosso site, lá no final, tem um formulário. E normalmente, quando a gente quer fazer qualquer acionamento, qualquer evento de conversão, a gente quer usar uma variável que consiga identificar o clique num botão. O que é que você vai precisar? Apertar Ctrl Shift I no teu teclado e vai aparecer todo o código do site. Você clicando aqui do lado, pode ver que tem um mousezinho com quadrado. Você vai selecionar e passar o mouse em cima dos elementos. É só você clicar em cima do elemento que você quer, que no caso aqui é o botão, certo? E aí ele vai selecionar aqui do lado. Primeira coisa, dentro do elemento tem div, tem span, tem o b, tem o form, tem style e tem uma coisa chamada input. Input são todas as partes que estão dentro do formulário que você consegue escrever, certo? Ou fazer um acionamento como no botão aqui. Por exemplo, input de nome aqui, ó. Input da empresa, certo? Então aqui, qual é o nome da sua empresa? É esse input aqui embaixo. Como é que eu identifico ele? Todo input tem o tipo, tem o ID, então eu consigo identificar o seguinte. Eu quero usar uma variável lá dentro do GTM que tenha o ID empresa. O que é que vai acontecer? Eu vou conseguir pegar o valor que eu escrevi aqui dentro. Escrevi aqui, certo? Então, quando eu fizer qualquer acionamento do clique do botão, que seria um botão que tem o valor, que tem um texto de quero aumentar as minhas vendas. Quando você cria uma variável com acionamento aqui e quer pegar informação desse input, você tem que identificar o input com qual você quer pegar as informações. Então, eu quero o nome da empresa do cara. Eu vou ver aqui, de novo, passo o mouse, clica e eu consigo encontrar qual o input, qual é o ID dele, qual é o nome dele. E assim eu consigo, simples assim, identificar qual é a identificação ou o nome daquele elemento dentro do HTML. Eu vou subir aqui no site para vocês verem as classes, né? Porque aqui nesse formulário você pode ver que não tem classe. Não tem classe. Só é tipo, ID e nome, certo? Eu vou subir aqui em outros elementos para você identificar aqui. Vamos ver nesse botão. Olha só, esse botão aqui, ele já tem uma classe. Tá vendo? Botão widget container. Ou então aqui, ó, esse elemento, tá vendo? Uma div que a classe é isso daqui tudinho. Só que perceba o seguinte, quando eu vou passando o mouse aqui, olha para aqui para o lado. Tá vendo o botão como é que está se comportando? Olha só. Eu vou passar o mouse em cima, certo? Ele pegou o texto da caixa toda. Quando eu passo o mouse para baixo, ele pegou a caixa sem as bordas. Não sei se você está percebendo. Tem a caixa toda, depois a caixa tem uma bordinha verde agora, então a caixa sem as bordas. Agora ele já pegou outro elemento. Se eu subir mais em cima, vamos ver aqui. Olha aqui, ele pegou o elemento que é como se fosse o título dessa seção, que o título dessa seção, a classe é isso daqui, ó. A classe do título. Agora vamos para o próximo. Aqui, ó. Na verdade é esse daqui, H2. A classe é essa. Que ele estava aqui dentro. Passei o mouse. Tem outro aqui, ó. Aqui, ó. É o H2, que a classe é isso daqui. Vamos passando o mouse de novo.
Agora vamos para o próximo texto. Tem outro texto, outro texto. Opa, chegou no botão. Pronto, aqui no botão a gente vai ver agora. Você tem que abrir essa chavezinha, não, essa setinha que tem aqui do lado. Clica nela que ela vai abrir mais coisas. Você pode ver que isso aqui é uma div e dentro da div tem mais coisas, ó. Tá vendo? E aí você for passando, vai acontecer a mesma coisa que apareceu lá em cima, que eu falei anteriormente. Ficou a borda mais verdinha. Nesse caso aqui, ficou a parte de cima verde. Então ele está identificando um clique mais próximo do botão. Agora vamos passar o mouse embaixo da outra linha agora do código. Agora ele pegou só a faixa que está o botão. Mas o que é que acontece? Se eu pegar essa faixa aqui, deixar ela selecionada. Se eu deixar essa faixa aqui, tá vendo que ficou do lado do botão duas bordinhas azuis? Se por acaso o meu usuário ele clicar no lado do botão, o acionamento vai acontecer lá do evento, viu? Só para ele avisar. O acionamento também acontece. Porque a classe dessa div é isso aqui. Então quando ele clicar dentro da div que tiver essa classe, vai funcionar o acionamento. Vamos embora mais para baixo. Pronto. Se eu botar esse daqui, já não vai funcionar. Esse daqui, ó. Esse daqui ainda vai, que eu acho que ele provavelmente, e aí só com teste, ele vai pegar tanto a parte em amarelo, tá vendo que pegou só amarelo agora? Amarelo e o texto. E esse daqui é um spam que é só o texto, tá vendo? Se você clicar aqui e ficar no spam, o que é que vai acontecer? Só vai funcionar o acionamento do clique se a pessoa clicar exatamente em cima do texto. E não é o ideal isso. O ideal é que pelo menos fique todo o elemento de botão, ou esse daqui, ou esse, para ser considerado um acionador. Um desses dois já é legal você estar usando, principalmente se for uma div aqui, ó, tá vendo? Se for uma div, usa ele que é melhor. A gente já fez testes aqui, eu e o Rondinelli já testou, passou um sábado todinho só testando isso. E realmente esse daqui foi o mais próximo de estar dando um resultado satisfatório, vamos dizer assim. Mais uma observação. Lá dentro do GTM tem assim, a classe é. A classe é, ou então a classe contém. Então o que dá para fazer? A gente criar lá uma variável que class contém elemento button. Então, se tiver isso daqui, se contém isso daqui, ele vai acionar. Então, se o cara clicar aqui, ou clicar no nome, que o nome também contém, ó, tá vendo? Contém elemento igual. Agora também tem que selecionar só isso. Então, se eu disser assim, GTM, o meu acionamento é válido com essa variável. Que variável é? A variável que tem elemento button. Então, que tem, é que contém aquilo, não que é, para vocês não errarem lá. É que contém. Então, é só pegar esse textinho aqui e o acionamento vai funcionar, porque a variável contém isso. Certo? Então, você vai criar uma variável que contém elemento button, no meu caso, porque eu estou analisando o meu código, e iria funcionar se o clique fosse no botão, se fosse na borda, se fosse no texto, iria funcionar porque a minha classe contém isso daqui até o texto. Então toda a parte do botão vai funcionar. Então tem essas peculiaridades de caso a caso. Você percebeu que é muito fácil, é muito simples, é muito sem segredo, não tem segredo nenhum. É uma coisa que é identificação, é só clicou, olhou, viu o nome, e viu o nome do ID, viu o nome do elemento, acabou-se. É só isso. O resto você faz as implementações, como eu ensinei nesses outros vídeos aqui, que é como usar o GTM, como mudar o CSS, como criar um formulário e usar o JavaScript para implementar sistemas. E aí vai entrar outros conteúdos, outros sistemas para a gente estar trabalhando com esse ponto básico que é HTML
que, querendo ou não, o pessoal fala, ele não é linguagem de programação, ele é uma linguagem de marcação. Tô nem aí. Isso é muito importante, porque é a base de tudo, velho, é a base de tudo. É como se você tirasse o HTML e você não conseguia fazer nada. Então ele realmente é importante, mesmo sendo simples. Então, se você não entendeu, coloca aqui nos comentários qual é a tua dúvida. Eric, ficou muito pouco explicado, eu queria saber mais sobre isso daqui especificamente. E aí eu posso fazer outros vídeos curtos como esse, respondendo perguntas de vocês. Beleza? Então é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo. E vai ver nossa playlist de como fazer outras coisas com esse HTML aí. Que eu vou deixar mais vídeos aqui no canal.